Imagine por um momento um único homem transformando tribos dispersas em uma das máquinas de guerra mais temidas da história. Um homem que mudou para sempre o mapa da África e cujas táticas militares ainda são estudadas nas academias militares mais prestigiadas do mundo hoje. Em 1879, soldados britânicos veteranos das guerras napoleônicas tremiam de medo ao ouvir o nome Shaka Zulu. Mas aqui está a parte mais chocante. Shaka não nasceu para ser rei. Ele foi rejeitado, humilhado, exilado por seu próprio pai. Era considerado um bastardo indesejado. Então, como esse ninguém se tornou o Napoleão da África? Corria o ano de 1787. Na região que hoje conhecemos como África do Sul, no coração do que seria a província de KwaZulu-Natal, nascia uma criança que mudaria o destino de toda uma civilização. Mas Shaka Senzangakona não chegou ao mundo como um príncipe esperado. Sua mãe, Nandi, era apenas uma das muitas mulheres do chefe Senzangakona. E pior, ela era de uma tribo considerada inferior pelos padrões da época. Imaginem a cena. Um menino crescendo ouvindo constantemente que não era digno, que era um erro, um bastardo que jamais deveria ter nascido. Senzangakona, pressionado por suas outras esposas e pelos conselheiros, fez uma escolha que mudaria a história. Rejeitou Shaka e sua mãe, forçando-os ao exílio. Aos 6 anos de idade, Shaka já sabia o que era a humilhação. Mas aqui está o que ninguém esperava. Cada insulto, cada rejeição, cada momento de dor estava forjando algo muito maior do que um simples ressentimento. Nandi levou o filho para viver com os Elangeni, sua tribo natal. E foi lá que o jovem Shaka começou a demonstrar algo que deixava todos perplexos: uma capacidade militar natural que desafiava sua idade. Enquanto outras crianças brincavam, Shaka observava. Estudava os padrões de movimento dos animais, analisava as formações de guerra tradicionais, questionava tudo. Ele fazia perguntas que incomodavam os anciãos. Por que atacamos sempre da mesma forma? Por que nossas lanças são tão pesadas? Por que lutamos apenas quando o inimigo quer? Aos 16 anos, algo extraordinário aconteceu. Shaka conheceu Dingiswayo, o poderoso chefe dos Mtetwa. E Dingiswayo viu naquele jovem rejeitado algo que ninguém mais havia percebido: um gênio militar em estado bruto. Dingiswayo não apenas acolheu Shaka, mas o transformou em seu general mais jovem. E foi sob essa tutela que Shaka começou a desenvolver as inovações que revolucionariam para sempre a arte da guerra africana. Aqui começa a verdadeira genialidade de Shaka. Vocês sabem qual foi sua primeira revolução? Uma simples lança. As tribos Zulus tradicionalmente lutavam com lanças longas e leves, que eram arremessadas à distância. O problema? Uma vez lançada, o guerreiro ficava desarmado. Shaka teve uma epifania. E se transformássemos a lança em uma arma de combate próximo? Ele criou a assegai, uma lança curta, pesada, com uma lâmina larga como uma espada. O resultado? Mortal em combate corpo a corpo e impossível de ser perdida. Mas Shaka não parou por aí. Ele redesenhou completamente o escudo Zulu tradicional. O escudo deixou de ser apenas proteção para se tornar uma arma. Shaka treinou seus guerreiros para usar o escudo como um gancho, puxando o escudo do inimigo para a esquerda, expondo o lado direito desprotegido para um golpe fatal com a assegai. Esta técnica simples aumentou a letalidade dos guerreiros Zulus em 300%. Mas a verdadeira revolução de Shaka foi organizacional. Ele criou os impis, regimentos militares permanentes organizados por idade. Imaginem, enquanto outras tribos mantinham exércitos temporários de fazendeiros guerreiros, Shaka criou soldados profissionais de tempo integral. Cada impi tinha entre 1.000 e 1.500 guerreiros. Eles viviam juntos,
treinavam juntos, lutavam juntos. Criou-se uma irmandade de ferro que nenhum inimigo conseguia quebrar. E aqui está uma das decisões mais controversas e geniais de Shaka. Ele proibiu seus guerreiros de se casarem até completarem o serviço militar. Por quê? Shaka entendeu algo que poucos líderes percebem. Soldados casados lutam para voltar para casa. Soldados solteiros lutam para conquistar o mundo. Esta regra criou uma força militar sem distrações, totalmente focada na guerra e na conquista. Mas o master stroke de Shaka foi sua formação de batalha. O chifre de búfalo. Visualizem comigo. No centro, a cabeça. Os guerreiros veteranos mais experientes que enfrentam o inimigo de frente. Nas laterais, os chifres, regimentos mais jovens e rápidos que correm para cercar o inimigo pelos flancos. Atrás, as costas, a reserva, pronta para explorar qualquer brecha ou reforçar onde necessário. E a genialidade? Esta formação não apenas derrotava o inimigo, ela o aniquilava completamente. Ninguém escapava para contar a história ou reagrupar forças. Shaka também criou algo revolucionário para a época, uma rede de espionagem e inteligência militar. Ele tinha informantes em todas as tribos importantes. Sabia exatamente quando plantar, quando colher, quando os inimigos estavam vulneráveis. Suas campanhas militares eram cirurgicamente planejadas. Shaka nunca atacava por impulso. Cada movimento era calculado com precisão matemática. E os resultados? Devastadores. Em menos de 2 anos, sob o comando de Genghis Wayo, os regimentos liderados por Shaka eram invictos. Tribos inteiras se rendiam apenas ao ouvir que Shaka estava chegando. Mas isso era apenas o aquecimento. O verdadeiro show estava prestes a começar. Em 1816, aconteceu o evento que mudaria tudo. Genghis Wayo, o mentor de Shaka, foi capturado e executado por Zuaid, chefe dos Ndwandwe. A notícia chegou a Shaka como um raio. Seu protetor, seu mentor, o homem que havia acreditado nele quando ninguém mais acreditava, estava morto. Mas em vez de desmoronar, algo extraordinário aconteceu. Shaka viu nesta tragédia uma oportunidade única. Lembram-se? Shaka ainda era oficialmente um exilado da tribo Zulu. Seu meio-irmão Sigujana havia se tornado chefe após a morte de Senzangakona. Mas agora Shaka não era mais aquele menino rejeitado. Ele comandava os regimentos mais temidos da região e tinha uma reputação militar que fazia reis tremerem. Em uma jogada audaciosa, Shaka marchou para o território Zulu com seus impis. O confronto era inevitável. O que aconteceu a seguir foi mais política do que guerra. Sigujana, vendo a força militar de Shaka e sabendo de sua reputação, tentou negociar. Mas Shaka havia aprendido uma lição fundamental. Poder compartilhado é poder diminuído. Sigujana foi morto. Alguns dizem em combate, outros afirmam que foi assassinado por partidários de Shaka. A verdade se perdeu na história, mas o resultado foi claro. Shaka era agora o chefe dos Zulus. E aqui começou uma das transformações sociais mais radicais da história africana. Shaka não se contentou em ser apenas mais um chefe tribal. Ele queria construir um império, e para isso, precisava quebrar todas as tradições que limitavam o poder Zulu. Primeira mudança: aboliu a circuncisão tradicional. Por quê? Porque os jovens ficavam semanas se recuperando, tempo que poderia ser usado para treinamento militar. Segunda mudança: reorganizou completamente a sociedade em torno da máquina militar. Cada homem entre 16 e 60 anos era um soldado. Cada mulher era responsável por sustentar a economia de guerra. Mas Shaka sabia que sua legitimidade como líder dependia de uma coisa: vitória militar esmagadora. Seu primeiro alvo foi óbvio: Zuaid e os Ndwandwe, os assassinos de Genghis Wayo. Era uma aposta arriscada.
Os Ndwandwe eram numericamente superiores, tinham território mais vasto e guerreiros experientes. Mas Shaka tinha algo que eles não tinham: uma máquina de guerra revolucionária e uma sede de vingança que transformava seus guerreiros em forças da natureza. Em 1818, Shaka estava pronto para seu primeiro teste real como líder militar supremo. A campanha contra os Ndwandwe não seria apenas uma guerra, seria uma demonstração de poder que ecoaria por toda a África Austral. Shaka aplicou pela primeira vez em grande escala sua estratégia revolucionária, a guerra total. Vocês já ouviram falar da tática da terra arrasada? Shaka a aperfeiçoou 2 séculos antes de Stalin. Conforme avançava em território inimigo, Shaka ordenava que tudo fosse destruído ou confiscado. Colheitas, gado, reservas de água, nada era deixado para o inimigo. O resultado? Os Ndwandwe foram forçados a lutar em território devastado, sem suprimentos, enquanto os Zulus se mantinham bem abastecidos. O confronto decisivo aconteceu em Gekokli Hill, em 1819. Zuaid chegou com um exército de mais de 20.000 guerreiros. Shaka tinha apenas 12.000. Pelos padrões tradicionais, os Zulus estavam em desvantagem, mas Shaka não pensava em termos tradicionais. Ele escolheu o campo de batalha, uma colina que canalizava o ataque inimigo exatamente onde ele queria. Depois, aplicou o chifre de búfalo com perfeição cirúrgica. O que aconteceu a seguir foi menos uma batalha e mais uma demonstração de superioridade militar absoluta. Os Ndwandwe atacaram a cabeça do búfalo como Shaka esperava. Enquanto se concentravam no centro, os chifres Zulus se fecharam pelas laterais. Em menos de 2 horas, 15.000 guerreiros Ndwandwe estavam mortos. Os Zulus perderam menos de 300 homens. Zuaid escapou com vida, mas seu poder estava quebrado para sempre. Mas aqui está o que fez Shaka verdadeiramente revolucionário. Ele entendeu que a guerra é 70% psicológica. Shaka deliberadamente deixou alguns inimigos escaparem de cada batalha. Por quê? Para espalharem histórias sobre a invencibilidade Zulu. Ele criou um sistema de propaganda militar baseado no terror. Tribos inteiras se rendiam sem lutar apenas ao ouvir que Shaka estava se aproximando. Com os Ndwandwe destruídos, Shaka iniciou uma campanha sistemática de expansão. Mas aqui está a genialidade. Shaka não simplesmente conquistava e escravizava. Ele absorvia. Guerreiros capturados eram integrados aos regimentos Zulus. Mulheres e crianças eram adotadas pela sociedade Zulu. Chefes locais que se submetiam mantinham alguma autonomia. Em uma década, Shaka transformou os Zulus de uma tribo de 1.500 pessoas em um império de mais de 250.000 habitantes. Mas o custo foi astronômico. Historiadores estimam que as guerras de Shaka resultaram na morte de mais de 1 milhão de pessoas. Tribos inteiras desapareceram do mapa. Regiões inteiras foram despopuladas. O que os Zulus chamavam de Mfecane, o esmagamento, outros chamavam de genocídio. Por volta de 1820, Shaka havia criado algo sem precedentes na África Austral. Um estado militarista totalmente centralizado. Sua capital, Kwadukusa, tornou-se o centro de um império que se estendia por mais de 200.000 quilômetros quadrados. Mas governar um império conquistado à força requer métodos especiais. E Shaka desenvolveu alguns dos sistemas de controle mais sofisticados de sua época. Shaka organizou toda a sociedade em torno da hierarquia militar. No topo, os regimentos de elite que haviam lutado com ele desde o início. Abaixo, os regimentos formados por tribos conquistadas, mas que haviam provado sua lealdade. Na base, os auxiliares, povos subjugados que forneciam suporte logístico, mas não podiam portar armas. Mas talvez a inovação mais sinistra de Shaka foi seu sistema de espionagem interna.
Ele tinha informantes em cada aldeia, em cada regimento, até mesmo entre seus próprios generais. Qualquer sinal de descontentamento era reportado diretamente a ele. A punição para traição real ou imaginada era sempre a mesma: morte imediata, geralmente por empalamento. Shaka também criou algo que os ditadores modernos reconheceriam: um culto à personalidade absoluto. Ele se declarou a reencarnação de ancestrais divinos. Suas palavras eram lei divina. Seus caprichos eram ordens sagradas. Quando Shaka espirrava, guerreiros corriam para executar quem havia causado o espirro ao rei. Mas o poder absoluto cobra seu preço. Conforme os anos passavam, Shaka se tornava cada vez mais paranoico e instável. Ele via conspiração em toda parte, executava generais por suspeitas infundadas, massacrava aldeias inteiras por infrações imaginárias. O homem que havia criado um império pela força estava lentamente sendo destruído pelo peso de manter esse império. Foi nesta época que Shaka teve seu primeiro contato com europeus. Em 1824, chegaram os primeiros comerciantes e missionários britânicos. O que eles encontraram os deixou simultaneamente fascinados e aterrorizados. Shaka controlava um exército de mais de 40.000 guerreiros profissionais, maior que muitos exércitos europeus da época. Suas táticas militares impressionaram até mesmo oficiais britânicos veteranos das guerras napoleônicas. Mas os europeus também trouxeram algo que começaria a corroer o Império Zulu por dentro: ideias diferentes sobre poder, religião e organização social. Alguns Zulus começaram a questionar se o reino de terror de Shaka era realmente necessário, se talvez existisse uma forma melhor de viver. E entre esses questionadores estavam os próprios meio-irmãos de Shaka. Em 1827, Nandi, a mãe de Shaka, morreu de causas naturais. Para qualquer pessoa, seria um momento de luto. Para Shaka, foi o início do colapso mental. A única pessoa que sempre havia acreditado nele, que havia suportado o exílio ao seu lado, que havia testemunhado toda a sua jornada de rejeitado a imperador, estava morta. O que Shaka fez a seguir chocou até mesmo seus próprios guerreiros. Ele declarou um período de luto de um ano inteiro, durante o qual ninguém no reino poderia plantar, colher ou mesmo ordenhar vacas. Mulheres grávidas eram executadas porque ousaram trazer nova vida enquanto Nandi estava morta. Mais de 7.000 pessoas foram mortas durante este período de luto insano. Foi neste momento de loucura absoluta que Dingane e Milangana, meio-irmãos de Shaka, decidiram agir. Eles haviam observado a deterioração mental de Shaka e chegaram a uma conclusão inevitável: ele havia se tornado uma ameaça maior para o povo Zulu do que qualquer inimigo externo. Mas conspirar contra Shaka era suicídio. Sua rede de espionagem era quase perfeita. 22 de setembro de 1828, Shaka estava inspecionando gado em uma propriedade real quando os irmãos se aproximaram. Segundo testemunhas, Dingane o distraiu com uma conversa enquanto Milangana se posicionou atrás. A primeira lança atingiu Shaka pelas costas. O homem que havia sobrevivido a centenas de batalhas, que havia enfrentado exércitos inteiros, caiu traído por sua própria família. Dizem que as últimas palavras de Shaka foram: "Vocês me matam pensando que vão governar, mas virão andorinhas que destruirão vocês." Uma profecia sobre os europeus que, apenas 50 anos depois, destruiriam completamente o reino Zulu. Shaka Zulu morreu aos 41 anos, após reinar por apenas 12 anos. Mas neste curto período, ele mudou para sempre o curso da história africana. Ele foi simultaneamente um gênio militar revolucionário e um tirano sanguinário, um visionário que criou um império e um paranoico que quase o destruiu. Suas inovações militares influenciaram exércitos ao redor do mundo.
A formação chifre de búfalo foi estudada por estrategistas alemães na Primeira Guerra Mundial. Suas táticas de guerra total foram precursoras de conceitos militares modernos. Mas talvez seu maior legado tenha sido criar uma identidade nacional Zulu que persiste até hoje. A história de Shaka nos ensina algo profundo sobre o poder e seus perigos. Um menino rejeitado e humilhado pode se tornar o arquiteto de impérios. A determinação e o gênio podem superar qualquer desvantagem inicial, mas também nos mostra que o poder absoluto corrompe absolutamente, que a grandeza sem compaixão se transforma em tirania. Hoje, quando olhamos para líderes ao redor do mundo, a história de Shaka ressoa com urgência moderna. Quantos Shakas existem entre nós? Pessoas com potencial extraordinário que foram rejeitadas, marginalizadas, subestimadas. E quantos desses potenciais líderes escolherão o caminho da construção em vez da destruição? Se esta história tocou vocês de alguma forma, se fez vocês refletirem sobre poder, liderança e o potencial humano, deixem seu like para que mais pessoas possam conhecer estas histórias extraordinárias da África. Se inscreva no canal e ativem o sininho porque toda semana trazemos histórias que vão mudar sua perspectiva sobre o mundo. Shaka Zulu morreu, mas sua história continua viva, porque algumas pessoas são grandes demais para serem esquecidas. E vocês? Que legado querem deixar?